Olá, meus queridos amigos, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé, o canal que estuda o Catecismo da Igreja Católica, o canal que estuda a Palavra de Deus. Aqui no nosso canal nós temos esses dois cursos, basta você acessar as nossas playlists e vocês vão encontrar todas as aulas passadas ao longo de vários meses. Você pode assistir, você pode rever, você pode estudar, e isso é muito bom, é muito importante. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos do Catecismo da Igreja Católica, conversando sobre uma etapa muito gostosa. Nós estamos falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. Creio em Jesus Cristo, esse pequeno artigo do nosso credo e que tem, assim, assunto de montão. Nós não temos pressa, devagarzinho a gente vai caminhando e você é convidado a ficar conosco e nos acompanhar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de fazê-lo. Acione o sininho para receber as notificações dos lançamentos que nós fazemos semanalmente. Se você gostou, não deixe de dar aí o seu positivo e compartilhe esses conteúdos com a sua rede de contatos, para que mais e mais pessoas conheçam a Palavra de Deus, tá bom? Nós vamos agora à nossa vinheta e já já nós retornamos. Até já! Muito bem, meus amigos, estamos de volta e queremos então fazer agora a nossa oração inicial. E nós pedimos então a luz e a graça do Espírito Santo para que toque em nossos corações, inunde nossas vidas com a sua graça e nos ajude a compreender tudo que o Senhor quer nos ensinar no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos concedido. A vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos amigos, nós então queremos continuar a apresentação dos nossos estudos falando sobre Jesus. Nós estamos na etapa do catecismo que trata do creio em Jesus Cristo. Nós já vimos em nossas aulas anteriores que Jesus é aquele que se encarnou para nos salvar de nossos pecados. Ele é o bendito fruto no ventre de Nossa Senhora. Nos salvou através de sua vida, de sua paixão, morte e ressurreição. Depois nós conversamos que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Davi prometido ao povo de Israel. Vimos que eles esperavam um libertador. Bem, Jesus foi de fato um libertador, mas foi muito mais um servo sofredor, como nos mostra o profeta Isaías, e que se entregou totalmente e até a última gota de seu sangue para salvar a todos nós. Longe de ser um libertador político, portanto, como eles aguardavam, não é? Ele, através da sua ressurreição, ele se tornou definitivamente o ungido, o Cristo, o Senhor. E hoje, então, nós caminhamos mais um pouco para falar de Jesus, Filho único de Deus. E fazemos isso a partir do parágrafo 441. Então, você pode tomar aí o seu catecismo para acompanhar conosco a partir do parágrafo 441. Bem, essa terminologia, Filho de Deus, ela não existe só a partir de Jesus Cristo. Ela já acontecia desde o Antigo Testamento e era um título atribuído, por exemplo, aos anjos. E a gente encontra uma comprovação disso no livro do Jó, no capítulo 1, no versículo 6, nós encontramos um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor.
Esses filhos de Deus, que se refere o autor sagrado, era a respeito de seres espirituais, ou seja, os anjos. Lá no Antigo Testamento também nós encontramos essa filiação atribuída a Israel, o povo de Deus. Quando Deus fala a Moisés, nós encontramos: tu lhe dirás, assim fala o Senhor, Israel é meu filho primogênito. E a gente encontra isso no livro do Êxodo, no capítulo 4, versículo 22. A partir de Davi, o título de filho de Deus passou a ser aplicado também ao rei, como nós encontramos no Salmo 2, versículo 7, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Assim, no Antigo Testamento, são os profetas que, muitas vezes, orientam o povo para o sentido correto a respeito da compreensão dessa filiação. Essa filiação vai acontecer pela correção que Deus Pai aponta em relação aos erros e às traições dos filhos quanto à lei, ao cumprimento da lei, mas que também se realiza e se desenvolve segundo a misericórdia e o perdão de Deus. É o Pai corrigindo os seus filhos e o faz com muito amor. Fica muito claro nessas passagens do Antigo Testamento, minha gente, que aquela filiação era uma filiação por adoção e não uma filiação por natureza. De fato, todos nós também somos filhos de Deus, e o somos porque fomos enxertados em Cristo no dia do nosso batismo, e assim nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Mas Jesus não, ele é filho legítimo de Deus, o filho único de Deus por natureza. A filiação de Jesus em relação a Deus fica muito clara, fica muito evidente nos evangelhos, muito embora os que reconheceram em Cristo o Filho de Deus lá nos evangelhos não chegaram a pensar que ele fosse mais do que um ser humano. Eles ainda não tinham a noção de que Jesus era Deus. Essa convicção só aconteceu depois da ressurreição de Jesus e depois da vinda do Espírito Santo. Dessa forma, a fé de que Jesus é o Filho de Deus foi crescendo e se consolidando aos poucos, progressivamente, a ponto de se tornar, digamos, um patrimônio da fé da igreja que nascia. Cada um dos evangelistas apresenta do seu jeito, a seu modo, a sua própria teologia, mas para todos eles a perspectiva é exatamente a mesma, ou seja, Jesus é filho do Pai de um modo único e de um modo absoluto. Também nos ensinamentos dos apóstolos, nós encontramos depoimentos claros sobre o fato de Jesus ser o Filho de Deus. Pedro, por exemplo, a gente viu na outra aula, fez uma maravilhosa profissão de fé quando disse a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu a ele: não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Como a gente encontra em Mateus 16, versículo 17. Assim, Pedro afirma que Cristo é o Filho de Deus e Jesus consente e confirma essa revelação, dizendo que foi o seu Pai que está no céu quem revelou essa verdade. Também nós encontramos o testemunho da conversão de São Paulo acontecida no caminho de Damasco. E nós lemos o seguinte nas Escrituras: quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou, por sua graça, houve por bem revelar em mim o seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios. É o que nós encontramos na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículos 15 e 16. E logo depois de Paulo ser batizado, nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos, imediatamente nas sinagogas, começou a proclamar Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Portanto, Paulo já tinha isso consolidado em seu coração pela graça de Deus, pela luz do Espírito Santo, em Atos 9, versículo 20. Então, vejam vocês, queridos irmãos, a diferença que faz
quando alguém é movido pelo Espírito Santo em relação a outro que não o é, ou que seja movido pelas coisas do mundo tão somente. Querem ver essa diferença? Na profissão de fé de Pedro, ele teve uma revelação. Foi pela graça de Deus, foi pela força do Espírito Santo que revela toda a verdade que Pedro teve a oportunidade de reconhecer esse caráter transcendente da filiação divina de Jesus. Ou seja, ele era alguém infinitamente maior do que aquele nazareno que ele tinha diante de si. Por outro lado, nós encontramos nos evangelhos aqueles acusadores de Jesus lá do Sinédrio, no início da condenação de Jesus, que perguntavam a ele: "Tu és o Filho de Deus?" E Jesus respondeu: "Vós dizeis que eu sou." De fato, meus caros, em diversas ocasiões, o próprio Jesus revelou a sua divina filiação. Vamos ver algumas passagens? Em Mateus 11, 27, nós vemos: "Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo." Também em Mateus, no capítulo 21, no versículo 37, naquela parábola dos lavradores homicidas, nós vemos: "Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho." Essa passagem, minha gente, inclusive, revela que Jesus é diferente de todos os outros servos que Deus enviou anteriormente. Ou seja, Jesus não é mais um profeta enviado por Deus como os anteriores, mas é o próprio Deus conosco, o seu Filho. Em Mateus 24, versículo 36, nós vemos: "Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai." Ou seja, Jesus é superior a todos, inclusive aos anjos do céu. E a esse respeito também encontramos na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 4 a 6. "Tão superior aos anjos quanto excede o deles o nome que herdou. Pois a quem dentre os anjos disse Deus alguma vez: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ou então, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho?" Que trecho bonito este da carta aos Hebreus, não é? Mas continuando, em Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus chama a Deus de Pai. "Eis como deveis rezar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome." Jesus chama a Deus de Pai. Em João, no capítulo 20, versículo 17, Jesus faz uma distinção. Ele distingue a sua filiação da filiação dos apóstolos. Lá ele fala: "Meu Pai e vosso Pai." Percebem vocês, então, que Jesus faz essa diferença. Mas existem dois grandes momentos em que a voz do Pai é ouvida por todos, chamando a Jesus de seu Filho bem-amado. E quais foram esses dois momentos? Maravilhosos momentos. Primeiro, no batismo de Jesus. E noutra oportunidade, quando Jesus sobe no monte e lá ele se transfigurou diante dos seus apóstolos. Ali, em ambos os acontecimentos, o Pai se manifesta dizendo: "Este é o meu Filho muito amado, em quem eu deposito toda a minha complacência, o meu amor, a minha ternura." Jesus, então, se auto-intitula Filho de Deus, por exemplo, lá em João, no capítulo 3, versículo 16, nos diz assim: "Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna." 2 versículos adiante, Jesus diz que é o Filho único de Deus e quem não crer nele está condenado. E lá no momento da cruz, hein? Lá na cruz, o centurião faz uma profissão maravilhosa ao dizer: verdadeiramente este homem era filho de Deus.
Mas, sem dúvida, meus irmãos, foi após a ressurreição de Jesus que ele, no seu corpo glorioso, manifestou a sua divindade e a sua unidade com o Pai. Jesus foi reconhecido como Filho de Deus por sua ressurreição. São João testemunha isso no início do seu evangelho, quando ele disse: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade." João capítulo 1, versículo 14. De fato, minha gente, mais do que um título, Jesus, Filho único de Deus, encerra um infinito mistério do Deus encarnado que veio da parte do Pai, do coração da Trindade. Jesus, Filho de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, embora seja Filho, ele existe desde sempre, desde toda a eternidade. Após a ressurreição, eles começaram a entender, de acordo com as Escrituras, que Jesus não era só um profeta ou só um Messias, o Filho de Deus, que anunciava a eles o reino de Deus. Ele se tornava, sim, de uma maneira muito clara, Deus que se fez humano entre eles. Certamente, você já sabe disso, né? Que, apesar de ser filho de Deus, Jesus não foi criado. Não. A igreja exprimiu esse mistério no símbolo niceno-constantinopolitano, quando fala que Jesus é gerado e não criado. Porque se ele fosse criado, ele teria um início, e Jesus não teve início, ele sempre existiu. Então, ele é gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, tem a mesma substância divina que o Pai o tem. Tem a mesma natureza, a mesma substância. O Pai é Deus, o Filho é Deus de Deus, ou seja, Deus que nasce de Deus. O Pai é só luz e o Filho é luz da luz, isto é, luz que procede da luz. O Pai é Deus verdadeiro, o Filho é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Em outras palavras, é Deus verdadeiro que é gerado por Deus verdadeiro. Assim, o Pai, considerado em si mesmo, é luz da mesma forma como o Filho é luz. Em si mesmo, o Pai é Deus, como o Filho em si mesmo também é Deus. Juntos, eles são uma só luz e um só Deus. Mas, quando consideramos o Pai e o Filho na sua relação, aí as diferenças aparecem, pois o Filho é Deus gerado de Deus e luz que vem da luz, um grande mistério de amor. No início da igreja, meus irmãos, surgiram muitas heresias que atribuíam outras realidades a Jesus, tanto a sua divindade, como também a sua participação na Trindade. Eu vou citar algumas dessas heresias, para vocês saberem como é que ideias estranhas começaram a surgir a respeito desta divindade, desta filiação de Jesus ao Pai. Uma das heresias foi o adocionismo. A sua doutrina sustentava que Jesus tinha sido um simples homem, um ser mortal, até o seu batismo no Rio Jordão por João Batista. Após o batismo, ele teria se tornado filho adotivo de Deus. Tivemos outra heresia, o arianismo. O arianismo foi uma visão cristológica antitrinitária criada por Ário nos primeiros tempos da igreja primitiva, que negava a consubstancialidade entre Jesus e o Pai. Esse jeito de igualar Jesus e o Pai na sua substância. Jesus, então, seria subordinado a Deus Pai, sendo ele, Jesus, não o próprio Deus em si e por si mesmo. Segundo Ário, só existe um Deus, e Jesus é seu filho e não o próprio Deus. Outra heresia foi o nestorianismo. Afirmava que em Jesus havia dois eus,
ou duas pessoas, uma divina com a sua natureza divina e outra humana com a sua natureza humana. Essa doutrina foi totalmente rejeitada pelo Concílio de Éfeso. E ainda a heresia do monofisismo. O monofisismo dizia que em Jesus há uma só natureza e uma só pessoa, a divina. Então, meus caros, como vocês podem ver, a nossa fé, como nós a recebemos hoje do próprio Cristo, passou por grandes ataques e turbulências ao longo dos séculos. O Espírito Santo teve bastante trabalho para conduzir a igreja até nós, de maneira firme, não é? Os vários concílios que aconteceram ao longo dos séculos foram necessários para afastar esses erros e consolidar a sã doutrina. Por isso, é importante, a gente reforça isso sempre, é importante estudar a nossa doutrina, a razão de ser deste nosso curso do Catecismo, para a gente não cair em erros e enganos que nos afastam da verdade. Eu não me recordo se eu já contei essa história para vocês em outras aulas, mas vai de novo. Certa vez, eu acho que foi lá pelo ano de 1978, 1979, eu fui dar uma palestra num retiro da minha comunidade de jovens da época, né? E o tema era Jesus Cristo, a pessoa de Jesus. E para ilustrar essa palavra, antes do retiro, eu peguei um gravador e saí pela cidade entrevistando pessoas aleatoriamente, perguntando a elas: quem é Jesus para você? Olha, foi uma coisa super interessante. Eu fui num supermercado, fui em bares, né? Fui numa festa de 15 anos, fui na estação rodoviária. Diversas pessoas entrevistadas. Houve toda sorte de respostas, né? Gente na rua, uns falavam Jesus é luz, Jesus é um grande profeta, Jesus foi alguém com grandes ideias, foi um grande líder, alguém com poderes sobrenaturais, uma pessoa com um espírito de luz. Impressionante. Cada um ia respondendo as coisas mais absurdas e erradas. E então eu fui numa praça e entrevistei uma prostituta. E, para minha surpresa, ela foi a única que me disse: Jesus é o Filho de Deus, o meu Salvador. Jesus é o meu Deus. Olha, meu queixo caiu, viu? Foi aí que eu compreendi o que Jesus quis dizer lá no Evangelho, que as prostitutas e as meretrizes nos precederiam no reino dos céus. E agora, então, eu lanço essa mesma pergunta para você. Quem é Jesus para você? Bem, tá certo que a gente já deu a resposta certa, não é? Mas procure se recolher em oração. Olhe para dentro do seu coração, na sua própria vida, e veja se essa sua vida tem sido reflexo desta fé que você tem em Jesus. Em que Jesus você acredita? Senhor e Salvador, no Redentor da sua vida? Ou só um milagreiro que está aí para atender aos seus inúmeros pedidos e muitas vezes até dos nossos caprichos? Se Ele é teu Deus, será que Ele não merece mais espaço no teu coração? Mais atenção da tua parte? Peça a luz do Espírito Santo para que Ele te revele toda a verdade a respeito do Senhor e te ajude a abrir o coração para acolher o Senhor. Tá bom? Era a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de refletir sobre todas essas questões e de fazer a leitura que nós vamos propor na sequência aqui do nosso vídeo, tá bom? Então, logo depois você vai ver aí na tela uma proposta de leitura para você fazer. E não se esqueça, se inscreva, avalie e compartilhe. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.